Se você sentir a vontade, fale com a pessoa do lado e diz assim: porque Ele vive, eu estou aqui. Porque Ele vive, eu creio. Porque Ele vive, nós podemos celebrar nessa noite. Eu quero te convidar a celebrar comigo, nos alegrarmos juntos nesta celebração. Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós nos achegamos aqui como igreja, como famílias, Pai, com nossos irmãos, para louvarmos e bendizermos o teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pelo teu plano perfeito em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque tu não nos abandonaste, porque não nos condenaste eternamente. Mas glória a Deus pelo teu amor, Senhor, com que tu tens nos amado. Esse amor que é um amor que se completa em Cristo Jesus, pelos nossos pecados, que se completa nessa ressurreição, na vitória da vida sobre a morte. Bendito seja o teu nome. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo enche nossos corações, os corações dos nossos irmãos, os corações daqueles que ainda chegarão, Senhor Deus, de gratidão, de alegria, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que confiamos que o Senhor fará através das nossas vidas, Pai. Por isso, sonda os nossos corações, vê o que há em nós que tem sido empecilho nessa caminhada. E que hoje recomecemos um novo tempo, um tempo de fé, de alegria, um novo projeto do teu senhorio sobre as nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Amém, queridos? Amados, nessa celebração, nesse culto, que é um culto normalmente no horário das 18 horas, com um formato diferente, talvez você que tem estado conosco aqui outras vezes, nós temos a nossa casa aberta à noite, que é um espaço onde a gente pode conversar. Mas hoje nós temos um motivo mais do que claro, porque que nós não teremos a casa aberta, porque hoje nós vamos adorar, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos celebrar, porque Ele está vivo, porque Jesus ressuscitou. E te convidamos para fazer isso. Nós teremos uma cantata, e essa cantata, ela tem o nome de 3 dias para sempre. Sabe, ali foram 3 dias de dor, tivemos o tempo do silêncio, mas nós tivemos o tempo da vitória, da morte, da vida sobre a morte. E esse é o motivo, essa é a base, é o centro da nossa fé. Então é com essa consciência que eu convido você a se alegrar e a adorar. E eu gostaria de deixar um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse texto, como eu falava pela manhã, eu amo essa palavra, regenerou. Nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade, uma oportunidade de uma vida nova, de transformação, não só perdão. Sabe, eu sempre criei, desde o primeiro momento da minha conversão, algo que o Espírito Santo me revelou, foi que tudo isso que Jesus fez, foi para que eu tivesse vida e vida em abundância. E vida e abundância começa aqui, não é só na eternidade, começa aqui. E é esse convite que eu quero te fazer hoje, para que você celebre e para que você questione a sua história e vê se você tem vivido essa vida em abundante. Eu te faço esse convite para aceitar essa vida e abundância em Cristo Jesus, que o Espírito Santo te encha de graça, de sabedoria e de alegria nessa noite, em nome de Jesus. E convido todos que estão também
nos ouvindo ou que nos ouvirão em outro momento, a fazer parte dessa grande celebração conosco. Que Deus te abençoe ricamente. Queria te convidar a ficar de pé para a gente começar com um período de louvor, convidando cada um aqui a participar com a gente e a agradecer pela vida, por esse dia que o Senhor fez e por toda essa graça sobre nós. Queria te pedir uma salva de palmas a esse Jesus. Nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. Hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Estamos cantando. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. Hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço. Sabe pelo quê? Pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço pelo todo bem pra fazer o bem. Eu agradeço e por todo bem que só Ele faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço as vozes e a bateria vai. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço pelo dia lindo que o Senhor fez. Eu agradeço
pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço pela mão que se estende para fazer o bem. E eu agradeço por todo o bem que só Ele faz na tua vida e na minha. Aquela paz que só Ele pode dar, aquele amor que só nele a gente encontra. É a esse a Deus que agradecemos. É esse Deus a quem bendizemos, louvamos, cantamos e em nome dele nos reunimos. Por isso, eu quero agradecer mais um pouco e dizer assim, pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço pela mão que se estende para fazer o bem. Eu agradeço e o bem que só Ele faz. Só Ele faz. Agradeço Pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão.
Amém? Amém. Convido você a se sentar. E nós iremos compartilhar com você essa mensagem especial que tem marcado o nosso coração nesses dias. Essa é a história da nossa vida. E nós iremos contar para vocês a história da morte, da ressurreição, da ascensão e da vinda de Jesus. A gente vai passar no slide as letras das músicas para você acompanhar e cantar com a gente também. Só preciso do microfone sem fio aqui. Estava com...
Naquela cruz não se via beleza, rosto desfigurado, corpo dilacerado, pés e mãos encravados, transpassado. O sangue verteu não por sua própria culpa, mas pelos nossos pecados. O que prendeu Cristo naquela cruz? Foram os cravos da maldade ou a força do amor? Ao mesmo tempo, a crucificação anuncia um terrível espetáculo da humanidade e o maior ato de entrega amorosa e soberana de Deus. Ali convergiam a perversidade do ser humano caído e a maravilhosa graça de Deus, que para salvar se expôs à dor e até à morte, e morte de cruz, morte cruel. Um Deus que sangra, que nos substituiu, sacrificando-se em nosso lugar e se solidarizou com o nosso sofrimento. Um Deus que sabe o que é sofrer, que deixou o seu trono de glória e se fez servo de todos, homem de dores. Era simples, verdadeiro, manso e humilde de coração, seguro de si e acessível, um amigo fiel, sereno, sensível às nossas dores, que sabia exortar, mas também chorar, que sabia acolher e também deixar ir os que não entendiam o seu amor. Ele conhecia a fome, o cansaço, o peso dos dias comuns. Dormia em barcos, andava por vilarejos, tocava os intocáveis, ouvia os desprezados. E em cada gesto revelava que o reino dos céus o habitava. Da manjedoura à cruz, simplesmente Jesus, divinamente humano. Amém. Estás cansado, estás sedento e louco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado e fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vasculhando até chegar ao leito. Partiu, fica paz em mim, fica só lá com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo teu pra levar a culpa de alguém.
próprio eu, levar-me puro. Vai verter a vida do corpo teu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro.
Até os serafins, com 3 pares de asas, sentiram um tremor naquele momento, pois o Verbo eterno, que a tudo criou, está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. Então se fez um mar de asas estendida, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e chama os seus nomes, está partindo agora, e quem é que não chora? Partiu, foi por amor. Foi e se esvaziou, semelhante a servo se tornou, semelhante a homem se tornou, foi reconhecido como um de nós. Foi e se humilhou, sendo obediente até morrer, uma morte horrível na maldita cruz. Que triste espetáculo é esse? Jesus agoniza, suspenso no alto, milhares de anjos em volta da cruz, com espadas luzentes, sem poder usá-las, sufocam o seu zelo, desabam no choro ao verem Jesus debaixo da ira da mão de justiça de seu próprio Pai. Eu vejo que os anjos caídos também se apresentam, milênios de ódio, e o príncipe deles se vê invencível e com ares de festa celebra o tormento e espera orgulhoso o exato momento de um grito incontido de grande vitória que julga alcançada sobre o Filho de Deus. Mas eu vejo que a cena mudou. De repente essa cruz se tornou carruagem de fogo a voar, e Jesus em triunfo arrastando inimigos no ar. Amarrados expõe pelos céus o inferno, a morte, os troféus. Despojou o valente, humilhou, cativeiro e corrente de todos ele desfez. Ele é o Senhor. E por tudo isso Deus o exaltou. Então de joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. Toda a glória é seu direito, todo o poder em suas mãos. Volta ao Pai e traz no peito um povo resgatado por amor. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. Amém. Miserável homem, que sou que me tornei. Mendigo pão que antes
como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir. Confiando na promessa, o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, acordo em terra firme lá. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou, pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Pois se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei lá. No início da história da humanidade, tem um momento terrível que os teólogos chamam de a queda. É quando o homem se afastou de Deus, daquele quem o criara, que criara a sua imagem e semelhança, mas eles preferiram ser a sua própria imagem e semelhança. E não tinha como reverter essa situação, a não ser que houvesse um sacrifício de um justo. Mas entre os homens
Entre as mulheres não havia nenhum justo. Então o próprio Deus disse: eu vou no lugar, eu vou ser o substituto. E esse Deus Jesus desceu. Ele se esvaziou e se fez gente, e habitou entre nós. E ele conviveu com gente muito simples. Alguns talvez quisessem que ele chegasse na terra e fosse cheio de poder do sistema, vivesse entre os grandes, vivesse entre os políticos, vivesse no meio do Império Romano, e até pudesse ali fazer uma grande insurreição e tomar o país. Mas ele foi um igual a todos, na verdade igual aos menores. Ele se igualou às pessoas que eram consideradas nada na sociedade. Nasceu numa casa pobre, viveu entre os pobres, entre os miseráveis, entre os pecadores, entre os que eles eram excluídos da própria religião, que a religião os tinha como nada. E ele dizia assim: eu vim para eles, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que não se consideram sadios. E o nome desse Deus é Jesus Cristo. Esse que a história conhece. Ninguém em sã consciência diz que Jesus não é o maior personagem da história. Mas ele é um grande personagem, não porque fez o que fez apenas, mas porque ele se ofereceu em nosso lugar lá na cruz. E a cruz, que hoje é símbolo de religião, do cristianismo, na verdade a cruz traz dois sentidos bem diferentes. A cruz é denúncia, porque Deus morreu na cruz. A cruz é revelação, porque o amor se manifestou na cruz. Esses dias que nós chamamos a Páscoa, e alguns chamam de a paixão de Jesus, é muito enfatizado a sua dor. Mas Jesus já não sofre mais. Não há mais como chicoteá-lo, não há mais como prendê-lo na cruz, porque ele foi feito Senhor e Cristo. Então não dá para nós celebrarmos a paixão, o padecer de Jesus. É hora de nós celebrarmos a vitória de Jesus. A Páscoa não é dor, apesar de que a dor seja encenada em muitos lugares, né? Não, a encenação principal deveria ser a alegria. Jesus está vivo. Ele enfrentou a morte, sim. Ele passou pela cruz, sim. Ele foi vilipendiado, sim. Mas ele não foi vítima nem da religião e nem do Império Romano. Ele disse: a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Ele a deu. Ele deu a sua vida por você, por mim, por nós, por todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as condições. E lá naquela cruz, ele entregou a sua vida, dizendo ao Pai: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas no domingo pela manhã, aconteceu o maior evento da história. Não tem a ver com o homem ir na lua, não tem a ver com a inteligência artificial, não tem a ver com nada que você suponha que seja o maior de tudo que já aconteceu. Não, Jesus ressuscitou. O sepulcro foi rasgado, foi rebentado, porque a morte não podia suportar ou prender aquele que era o autor da vida. E ele saiu do túmulo, e ele está vivo. E agora a nossa celebração é vitória. A Páscoa é celebração da vida e não da morte. Sabe por quê, queridos? Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é religião. Se Jesus não ressuscitou, nada do que fazemos faz qualquer sentido.
E nós somos, como Paulo diz, os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que muda a história da nossa vida não é a morte, é a ressurreição. Porque se ele não ressurgiu, então ainda continuamos nos nossos pecados. Continuamos lá na queda do Éden. Continuamos destinados a estar separados de Deus para sempre. Mas, queridos, Jesus mudou a história. E só quem podia fazê-lo era Ele. Mas nenhuma pessoa. Porque Ele era o único justo. Ele entregou a sua vida, mas Ele ressurgiu. Eu gosto de um texto, quando Ele diz para os discípulos: olha, daqui a pouco vocês não me verão mais, mas depois de um pouquinho de tempo vocês me verão. O mundo se alegrará. Você vê a cena da entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, todo mundo gritando Hosana, 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 com aquelas folhas e celebrando, mas esses mesmos depois estavam gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Essas mesmas pessoas. Por isso ele diz: o mundo se alegrará. E todo mundo diz: olha, o estorvo, aquele que criou o problema entre nós, aquele que criou tanta confusão, que quebrou as leis, que mudou toda a nossa religião, ele não nos causa mais problema. O mundo estava feliz e os discípulos amedrontados, com medo. Aí ele diz assim: mas logo em seguida vocês me verão, e vocês terão uma alegria que ninguém vai tirar de vocês. É disso que eu falo, isso é a Páscoa. A Páscoa não é dor, não é tristeza, a Páscoa não é nem cruz, a Páscoa é sepulcro vazio. Jesus está vivo. Nós encenamos tudo isso apenas para mostrar que Ele de fato passou pela morte, assim como cada um de nós passaremos, mas agora com uma convicção, que a morte não vai também segurar aqueles que creram no autor da vida. Nós passaremos da morte para a vida. Então essa celebração é de alegria, não é de dor. Por isso que eu não gosto da ênfase apenas no sacrifício, na dor e no sofrimento de Jesus. Eu gosto do sepulcro vazio. Eu gosto do alarido. Onde ele está? Você procura entre os mortos aquele que vive. Jesus está vivo. Então a celebração nossa agora é de alegria. O seu coração precisa se encher de alegria. Se não se enche é porque você ainda não compreendeu que Jesus foi feito Senhor e Cristo. Uma das maiores mensagens já pregadas, alguém disse que ela durou 4 minutos. Foi a de Pedro, quando ele disse: aquele homem que viveu entre nós, que fez muitos milagres, lembra deles? Que vocês o crucificaram e o mataram lá na cruz. Ele está vivo, e ele foi feito pelo Pai Celestial Senhor e Cristo. É essa relação que eu e você devemos ter com Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Porque se Ele não for o Senhor da sua vida, você ainda continua preso à separação. Mas se Jesus é o Senhor da sua vida, você foi unido a Deus, reconciliado a Deus, e nada e nem ninguém pode separar você do Pai. Essa é a grande notícia. Ninguém pode separar você de Deus, se Jesus é o Senhor da sua vida. E eu quero te desafiar nessa noite, noite de domingo da ressurreição, a fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar? Isso é muito
determinante na sua vida. Jesus, quando viveu entre nós, ele curou os enfermos. Jesus cura até hoje, não da forma como nós esperamos, mas ele cura, ele tem o poder de curar. Eu tenho visto, a internet ela é muito boa, mas também é um horror, né? Tem um vídeo que acho que a palavra é abominação, eu abomino. Aquela ideia de um Jesus que aparece assim, primeiro que é um Jesus esquisito, porque ele é branco, louro, do olho azul. Jesus possivelmente não era branco, nem louro, nem do olho azul. Mas ele chega aquele ar celestial, todo vestido de branco, não sei por que aquele chambrão, né? Mas aquele chambro grande, né? Aí aparece um garoto que não tem perna. Aí Jesus chega perto dele, a perna cresce. É uma indução a crer num Jesus que é obrigado a fazer os milagres da sua vida. Então é um Jesus que aparece, não tem um cadáver no chão, e ele chega e aquele cadáver vira gente. Cara, eu não entendo isso. E o povo, é claro, tem uma multidão de cliques naquele negócio. Eu boto lá, não quero que apareça mais para mim, não tenho interesse. É horrível. O meu Jesus não é aquilo ali. Eu não tenho interesse nisso. Meu Jesus não é aquilo. Mas hoje ele pode curar enfermos. Nós temos pessoas enfermas entre nós. Nós temos o irmão Ramiro, que está numa UTI. Nós temos a filha de Davidson, que é o nosso tecladista aí, que vive momentos difíceis. Me pediram oração por uma pessoa chamada Pedro, né, que enfrenta uma dor também hoje. Hein? Nonatinho, é outro, vai ser outro, né? O Nonatinho, gente, Nonatinho. Como é que ele fala? Ó Senhor Jesus, como é que é? Obrigado, Jesus. Nonatinho também está cheio de dores. Então, Jesus foi homem de dores. Quando a Bíblia diz assim, que ele levou sobre si as nossas dores, inocentemente nós dizemos que Jesus levou as enfermidades e elas já não existem mais. Aí eu fico assim, tem alguma coisa errada, porque eu vejo todo dia gente doente. Não, ele experimentou no seu corpo todas as dores. Ele é um homem de dores e sabe que é padecer, por isso ele se importa conosco. Então eu quero orar por essas pessoas, mas sobretudo eu quero orar por você, para você hoje estabelecer definitivamente um relacionamento com Jesus de Senhor. É isso que muda você. Não é entrar para a crença, não, é fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Não é nem para entrar para a igreja evangélica, é fazer de Jesus o Senhor da sua vida. É isso que muda tudo. É isso que muda a sua história. Pai Celestial, eu te agradeço muito, mesmo não compreendendo a extensão desse amor, não compreendendo, porque ele é muito maior do que qualquer capacidade de compreender. Mas eu agradeço esse amor que foi derramado por cada um de nós aqui, mas na história por todos, levando sobre si as nossas dores, as nossas tristezas, levando sobre si para conhecer, para experimentar, para que quando nós falássemos sobre ela, o Senhor soubesse exatamente o que estamos passando. Eu te agradeço, Pai, e eu peço que o Senhor intervenha na vida daqueles que estão doentes agora, Nonatinho, a filha do Davidson, o nosso irmão Ramiro, esse moço chamado Pedro, e tantas outras pessoas que estão enfermas agora, que o Senhor visite com poder de cura e de livramento, em nome do Senhor. Mas visita os corações aqui presentes, de gente que ainda não compreendeu que Jesus é o Senhor e que quer ser o Senhor da sua vida. Que eles entendam isso hoje, que eles façam de Jesus aquele que vai na frente, para que eles possam ter uma referência
e possam caminhar na direção dele. Que haja compreensão de todos nós aqui, Pai, que o Senhor está vivo. Isso não é uma ilusão, isso não é uma mentira, isso não foi algo criado pela religião para nos manter entretidos, não, para poder suprir o nosso vazio interior, não, isto é verdade. Jesus venceu a morte, é toda a nossa esperança, e que seja a esperança de cada um aqui. Eu te peço assim, Pai, no nome desse Jesus que está vivo, que morreu sim, mas ressuscitou, amém? Celebra com o seu irmão e dê um abraço nele. Jesus está vivo, Jesus é o Senhor da sua vida. Dá um abraço aí. Jesus é o Senhor da sua vida. Faça dele o Senhor da sua vida nessa noite. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 catiçais de ouro, e em meio aos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça, e o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João Viu, eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não
trombeta eu posso ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a Glória a Deus. Cara, vou contratar esse coral. Pode sentar só um minuto aí, por favor. Vamos contratar o coral? Quantos vão contratar o coral aí comigo? Mas tem que pagar. Pois é, vou falar de dinheiro. Porque a gente faz isso aqui com muito carinho, né? Mas ele precisa se pagar, né? Se você fosse para um teatro, você pagaria o ingresso. E aqui você não paga nada, né? Mas a gente pede. Porque a gente precisa pagar a luz, precisa pagar os microfones que foram alugados. Nós temos o nosso maestro, uma salva para o nosso maestro Paulo, você viu? Gente boa demais. Gente boa demais. E um profissional respeitado nessa cidade. Graças a Deus, porque ele está sempre nos ajudando. Mas ele precisa comer. Não é não? Então eu quero desafiar você a fazer uma oferta generosa. Você não é obrigado a dar, não se constranja com isso. Mas você pode fazer uma contribuição para que haja recurso, para a gente fazer novos movimentos. Aí na sua cadeira atrás tem um QR Code, tem um envelope, que se você ainda usa cédula, né? Você pode colocar e o Railton aí, e ele vai receber, mas você pode depositar na nossa conta do banco. Faça isso com alegria, sem nenhum constrangimento, e vai nos ajudar bastante, ok? Sem constrangimento, mas com alegria, e faça uma oferta generosa. Não tira o melhor, não tira o pior de você, tire aquilo que é o melhor que você tem. Amém? Vamos fazer a oferta? Vamos terminar o nosso... Vamos terminar mais um? Então tá. Então enquanto você faz sua oferta, a gente canta. Lembrando que domingo a gente volta às 18 horas com a nossa casa aberta para a gente conversar e discutir sobre os assuntos que são muito pertinentes à nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos terminar. Mas não esquece de depositar o dinheiro aí, gente.